No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre 3 fundos imobiliários bastante baratos que a gente está comprando nesse início do mês de abril. E muito mais importante do que isso, a gente vai comentar sobre os motivos por que a gente está fazendo isso, sobre gestão de riscos, sobre estratégia clara de investimentos. Então vale muito a pena prestar muita atenção aqui e evidentemente não seguir essas informações como diquinhas e sim como um vídeo educacional para te ajudar a entender o que é investir com estratégia e tomar melhores decisões. E se tudo isso parece ter sentido para você, deixa o dedo no like nesse vídeo e comenta aqui, você está comprando fundos imobiliários nessa tempestade que está rolando ou não? Bem, no mês passado, né, Filipão, a gente esteve aqui e a gente falou sobre o momento difícil que os fundos imobiliários estavam vivendo lá em termos de calotes, em termos de redução de dividendos e, é claro, como tudo que é ruim pode sempre ficar pior, o que rolou de lá para cá? Do jeito que tu falou, Ramirão, a gente falava do calote da Tokstok, para quem lembra, a gente falava do rombo lá das Americanas, que também ficou inadimplente, tudo no mês passado, e no mês que a gente está vivendo agora, a gente vê mais calotes de CRIs dentro de fundos imobiliários. Ou seja, tem gente que está pegando dinheiro emprestado e não está conseguindo pagar de volta. Porque a gente está vivendo um momento difícil da economia, juros muito altos, as vendas estão mais baixas e as empresas estão com dificuldade. Isso acaba afetando os fundos imobiliários, como a gente vai ver aqui dentro do vídeo de hoje. Por exemplo, o IFIX, né, que é um índice Total Return, então já conta aí com o reinvestimento de proventos, ele cai 7% nos últimos 6 meses. E o índice de fundos imobiliários de papel da Teva, ele cai 9,4% nos últimos 6 meses. E aí o grande ponto é como passar por cima disso, né? Como tomar boas decisões com clareza e também pensando em proteger o seu patrimônio, tá? Para mim existem 2 respostas aqui que você deve somar. Primeiro, é ter uma estratégia e segundo, é ter gestão de riscos, tá? A gente já vai falar sobre a estratégia, mas esse é um momento muito pertinente para a gente falar sobre gestão de risco. A gente cita aqui nesse vídeo 3 fundos imobiliários que fazem parte de uma série de fundos que a gente está comprando nesse início de mês. E quando eu digo uma série de fundos, é uma série mesmo. Afinal de contas, aqui no Clube do Valor, os nossos serviços de Wealth Advisory e Wealth Management, cada cliente nosso tem ali 15 diferentes fundos imobiliários e no máximo na carteira de longo prazo 33% de peso em fundos imobiliários. Essa é a forma simples com que a gente faz aqui a gestão de risco e acaba transformando um tsunami, né, o que poderia ser um tsunami, que seria um fundo imobiliário caindo 50% sem considerar os dividendos, numa onda bem menor, bem menos assustadora. Dito isso, o que nos resta é falar de estratégia. E para falar de estratégia, a gente vai citando aqui os fundos que a gente está comprando e o porquê, né? A parte do porquê explica a estratégia. Primeiro é o fundo de código BCRI11, né? O Banestes Recebíveis Imobiliários. Se a gente for ver a alocação do fundo de forma de gráfico de pizza, a gente vê exatamente os 85%, grande maioria da carteira dele, investidos em ativos CRI, sendo que tem quase 9% ali em fundos imobiliários e um restinho em outros fundos que são muito mais focados em renda fixa. Dentro dessas cotas, a gente vê quase os 100% ali, quase 99% na verdade, em cotas do tipo sênior, que são aquelas cotas que quando os CRIs ficam inadimplentes, a cota sênior ela tem preferência na hora de receber o dinheiro de volta. Já a subordinada ou mezanino, que é aquele pequenininho ali de 1% que você está vendo na tela, ela tem um pouco mais de risco porque na hora da inadimplência esse tipo de cota recebe por último. Em relação à distribuição geográfica desse fundo, a gente vê a maioria ali na região de São Paulo, Rio de Janeiro, por ali com 60%, sendo quase 20% no sul e o resto espalhado pelo Brasil todo. Em setores da economia, a gente vê quase 60% do fundo alocado em ativos corporativos e o resto espalhado ali entre loteamentos, shoppings, residencial e outros pulverizados. A composição de indexadores da carteira está na grande parte em inflação IPCA, sendo uma taxa de IPCA mais 7,3 ali, 76% da carteira. E o restante está dividido entre CDI e IGPM, basicamente. A distribuição de dividendos já começa a diminuir nos últimos meses, Ramirão. Do jeito que a gente estava falando, muito porque a inflação veio caindo dos últimos 8, 10 meses para cá. E tanto a distribuição por cota quanto o dividend yield também vieram baixando desse fundo. Olhando para o resultado da cota, a gente vê que nos últimos 12 meses esse fundo está caindo mais de 26% no mercado, o que é uma queda forte para um fundo imobiliário, se a gente for parar para pensar. E é aqui que entra o que a gente estava falando no começo do vídeo de problemas que principalmente os fundos de papel estão começando a passar nesse momento de mercado de juros alto. O BCRI11 falou no relatório desse mês que sofreu inadimplência de 2 dos CRIs da carteira dele. O primeiro era o CRI do circuito de compras,
que foi um empreendimento ali que até ficou inadimplente por uns dias, depois pagou a parcela que devia, ficou inadimplente de novo, mas o fato é que o BCRI começou a sofrer com isso. E o segundo é o CRI da UAN, que é um dos CRIs que está dentro da carteira desse fundo, e se a gente para pensar, o próprio gestor falou isso no relatório, um CRI, ele tem parcelas a pagar, que vira dividendo para o cotista ali do fundo, só que na hora de fazer um empréstimo para virar CRI, ele precisa deixar algumas garantias para tirar esse empréstimo também. E boa parte dessas garantias giram em torno dos próprios imóveis que geram aqueles aluguéis para pagar para os fundos imobiliários. No caso do CRI da UAN, se a gente puxa lá do relatório do fundo, a gente vê que as garantias dele são justamente alienação fiduciária de imóveis, ou seja, ele pegou o imóvel que ele tem e entregou como garantia para tirar esse empréstimo. Além disso, ele faz fiança, que na grande maioria das vezes é fiança do próprio sócio. O sócio do empreendimento coloca o CPF, coloca o nome dele, para, como você diz assim, se eu ficar inadimplente, eu, pessoa, entro para pagar essa dívida. Então, nesse momento, o fundo imobiliário vai atrás de cobrar as parcelas que estão inadimplentes ou de liquidar as garantias que foram dadas para esses créditos aqui. Então, tem uma saída. Só precisa ver como é que vai acontecer daqui para frente. Ponto importante aqui, por trás de tudo isso que o Felipe está mostrando, é que a gente está fazendo uma explicação qualitativa aqui do fundo, de como ele está montando a carteira, dos problemas que ele está enfrentando. Mas na hora de tomar decisão aqui de investimentos, a gente no Clube do Valor é pioneiro em tomar decisão de forma quantitativa, olhando apenas para a matemática, olhando para fatores sistemáticos. A origem dessa estratégia aí tá numa doutrina, numa literatura, né, chamada de Factor Investing. É claro que a gente não traz isso aqui porque torna os vídeos muito maçantes, mas o ponto é que a gente olha apenas para fatores matemáticos, que no caso desse fundo imobiliário aqui, o que a gente tem é uma relação de preço por valor patrimonial bastante descontada, ali em 0,82, e uma mediana do dividend yield dos últimos 12 meses acima da média, em 1,13%. A gente sabe que dividend yield passado não é garantia de dividend yield futuro, mas uma mediana de dividend yield mais alta é uma métrica que a gente entende como uma métrica de valor. Essa estratégia que inclusive a gente testou no passado e o resultado foi superior à média do mercado de fundos imobiliários, embora esteja inferior aí nos últimos meses. Nisso eu sei que tem algumas pessoas até que estão nos zoando, falando, pô, como assim comprando? Você tem dinheiro infinito? Estão comprando todos os meses? E é importante aqui trazer um contexto, tá? A gente está falando aqui em nome do Clube do Valor, uma gestora e consultoria de investimentos que todos os meses recebe novos clientes que fazem seu primeiro aporte ou clientes já antigos que fazem aportes novos e que também de tempos em tempos faz um negócio chamado de rebalanceamento. A gente percebe que todo investidor busca algo que se chama multiplicação do patrimônio. E para conseguir isso, eles querem sempre saber qual é a hora certa de comprar e de vender um ativo. Certamente você já ouviu falar que o bom investidor compra na baixa e vende na alta. Agora, qual o problema? O problema é que na alta a gente tem muita vontade de comprar e na baixa a gente tem muita vontade de vender. Isso é o natural, o fator do condicionamento humano e que inclusive tem nome, aversão à perda, que diz que a ideia de perder um valor, tipo 10 mil reais, é algo que te faz sentir muito pior do que ganhar o mesmo valor. Ou seja, a dor de perder 10 mil reais te faz doer muito mais do que o prazer que você tem em ganhar 10 mil reais. E quando você está sentindo a dor, tá ali vendo sua carteira tomar um fumo, vendo alguns fundos caírem bastante, dá muita vontade de vender, aliviar a perda, aliviar aquela dor. Só que o que a gente está fazendo aqui nos rebalanceamentos é justamente o contrário. Como? Com essa estratégia de rebalanceamento. Para trazer um contexto, pegar o exemplo de um cliente que tenha, por exemplo, o modelo de alocação de ativos sofisticado, com 20% de peso em fundos imobiliários. Esse cara aqui tem 15 diferentes fundos imobiliários na carteira. Então, cada fundo imobiliário representa um pouco mais do que 1% da carteira inteira dele. Aí os fundos, sobretudo os de papel, como esse aqui e o próximo que a gente vai citar, estão tomando um fumo, fazendo com que, por exemplo, a carteira dele fique assim, com 16% de peso em fundos imobiliários e um peso maior em renda fixa, que não está caindo. Bom, nesse caso, tá, a gente usa aportes novos e, eventualmente, até a venda de alguns ativos para comprar fundos imobiliários e trazer aqueles 16% de volta para o 20%. A gente está comprando na baixa, é claro, se seguir caindo, a gente vai comprar um pouco mais, comprar na baixa não é a garantia de comprar na mínima, assim como em bons momentos do mercado a gente estava vendendo um pouco. Enfim, é basicamente assim que funciona a estratégia de rebalanceamento que a gente aplica em todos os nossos clientes de Wealth. E aí, se você quiser entender um pouco melhor como é que está a composição da tua carteira, entender até se você tem um asset allocation claro e quiser a opinião aqui de algum especialista do Clube do Valor para te mostrar onde é que você pode estar correndo mais riscos, onde é que tem espaço para você correr mais riscos, a gente está nesses dias com vagas gratuitas abertas para uma sessão de análise e diagnóstico da carteira. Então, se você tem 300 mil, 500 mil, 1, 2 milhões, 5 milhões de reais para investir
e quer conversar com o especialista do Clube do Valor para que ele olhe a tua carteira e faça seus comentários, vou deixar o primeiro link aqui na descrição para você preencher um formulário e solicitar uma análise de carteira. Agora você entendeu? Aperta os cintos que lá vem a conversa, né? O segundo fundo imobiliário que a gente está comprando nesse início de mês é o fundo de código HCTR11. Se você investe em fundos imobiliários, você deve ter ouvido falar do HCTR11 nesses últimos 2, 3, 4 meses, que é um fundo que sofreu bastante. Vamos falar um pouquinho do que é que está dentro do fundo e aí a gente fala o que é que está acontecendo com ele. Como você consegue ver, ele tem quase 80% da carteira dele focado em CRI, o restante está dividido em fundos imobiliários praticamente e um restinho em caixa. Hoje, a carteira do fundo imobiliário HCTR tem 57% das cotas sendo cotas seniors. As cotas seniors são aquelas cotas mais seguras de CRIs, como a gente falou no primeiro fundo aqui do vídeo. E o restante das cotas do hectare do HCTR estão divididos entre cotas subordinadas e mezanino, que são cotas um pouco mais arrojadas. Dentro dos indexadores do fundo, a gente vê 90% da carteira dele alocada em IPCA mais 10 e o restante dividido ali entre CDI e IGPM, ou seja, maioria inflação e IPCA. Importante lembrar que o HCTR também tem uma parte da carteira do fundo em ativos que ainda estão em construção ou em venda, que trazem um pouco mais de risco porque não estão gerando receita ainda. E aqui que entra o ponto-chave do HCTR. Nos últimos 12 meses, o fundo já supera uma queda de 51% no mercado, sem contar os dividendos, e mesmo quando a gente coloca o reinvestimento dos dividendos, esse fundo já cai mais de 39% nos últimos 12 meses. E por mais que a gente olhe o histórico completo desse fundo, a gente vê que ele é um dos fundos que mais entregou retorno para o cotista nos últimos 4, 5 anos, desde que ele entrou na Bolsa ali. E além disso, ele é o fundo que mais pagou dividendo entre todos da Bolsa de Valores, como esse gráfico do próprio relatório do fundo mostra. Só que o fato é que esse fundo vem sofrendo também com inadimplências de alguns dos CRIs da carteira dele. Tudo começou ali com o CRI do circuito de compras, que o Ramirão já até trouxe em outro vídeo aqui no canal, onde o CRI ficou inadimplente e depois até pagou a parcela, só que agora o CRI está inadimplente de novo. E no dia 29 de março, o próprio hectare HCTR soltou um fato relevante, mostrando mais de uma dezena de CRIs deles que estavam inadimplentes mais uma vez agora em março, chegando a comprometer mais de 20% da carteira do fundo de CRIs, o que é algo muito significativo. Você pensar que 20% dos CRIs vão deixar de pagar o aluguel, o que é que vai acontecer com o dividendo desse fundo? Então, nesses momentos, o mercado vai e desconta na cota. Teve dias aqui do final de março que a cota do fundo chegou a cair mais de 10%, como você consegue ver nesse gráfico aqui. E nesses momentos, a gente precisa lembrar que o CRI ele está inadimplente da parcela, mas ele também possui aquela estrutura de garantias para fazer o crédito, como a gente falou no primeiro exemplo de fundo imobiliário aqui. E foi justamente falando sobre isso que o próprio HCTR veio nas mídias sociais e falou no Instagram um comunicado sobre o CRI do Gramado Parks, que é um dos CRIs que ficou inadimplente ali na carteira do fundo, só que o HCTR chegou pro pessoal e falou, galera, beleza, ele está inadimplente, a gente está indo atrás da parcela, mas vocês precisam lembrar que a garantia imobiliária está rolando nesse CRI e a garantia do aval dos sócios também. Então, ou o pessoal vai pagar a parcela, ou a gente vai começar a liquidar os imóveis, vender, para começar a pegar o dinheiro de volta para o fundo. E a gente consegue ver, de fato, o Gramado Parks ali sendo um dos CRIs que está na carteira do fundo, e bem pequenininho aqui no relatório do fundo, você consegue ver a estrutura de garantias, citando o imóvel que está em garantia, as ações da própria empresa que pegou essa dívida também estão em garantia, e o próprio aval dos sócios, dentro de alguma outra dezena praticamente de garantias aí desse CRI. Enfim, a gente ainda vai ver as cenas do próximo capítulo, mas esse é um exemplo perfeito que ilustra como às vezes é muito difícil, é muito doloroso ir contra a manada e fazer compras de ativos que estão mais baratos. Eu sei que muita gente pensa, mas esse ativo é uma porcaria. É maior respeito para quem pensa assim, mas a lógica de investir em valor é tu buscar comprar algo abaixo do que o que ele realmente vale. Então vamos supor que de fato o ativo tem um valor bem abaixo do seu valor patrimonial. Ainda assim, se você comprar abaixo desse valor, você está fazendo potencialmente um bom investimento daqui para frente. E se não tiver, Ramiro, aí entra o conceito de gestão de risco. Se esse fundo imobiliário for algo entre 1% e 3% da tua carteira, ele cair 100%, você segue muito bem com o teu patrimônio protegido. Ele está lá, né, com PVPA abaixo de 0,5 e uma mediana de dividend yield, apesar, né, desse dividend yield estar caindo, o que aumenta, né, a posição desse fundo imobiliário no ranking que a gente tem aqui
de valor. Inclusive, tá, se a gente considerasse que 29,59% do patrimônio líquido desse fundo passasse a valer zero e atualizasse o preço do valor patrimonial e a mediana do dividend yield, ou seja, considerando que essa parte do patrimônio sequer tivesse pago o dividendo no passado, ainda assim, esse fundo estaria entre os 15 fundos imobiliários da nossa estratégia. É o ranking que segue uma estratégia chamada estratégia S-Rank, que funciona quase como um índice de ações, né? Assim como o IFIX, por exemplo, é um índice que usa regras matemáticas para encontrar lá a composição de diferentes fundos imobiliários. S-Rank é uma estratégia que tem regras sistemáticas, tem filtros sistemáticos para chegar numa composição de fundos imobiliários olhando por métrica de valor. A gente explica um pouco melhor o racional da estratégia S-Rank, além, né, desses princípios aqui que a gente está trazendo no vídeo, no e-book, em que a gente dá um overview aí por trás da estratégia e ainda mostra alguns fundos imobiliários que passam nos filtros, que passam nos critérios quantitativos dessa estratégia. Você pode aí fazer o download gratuito desse book apertando nesse botão aqui acima. E o terceiro fundo imobiliário, Filipão, qual ele é? Explica um pouco melhor sobre esse aí. Vamos sair um pouquinho dessa nuvem de fundo de papel, vamos falar de um fundo de tijolo aqui. E esse é um dos fundos que investe praticamente tudo em lajes comerciais que ele tem ali na carteira. Como a gente consegue ver aqui nesse gráfico, a gente vê que 78% da carteira está em imóveis, tem 16% ali em outros fundos imobiliários e o restante de mais ou menos 5% está em renda fixa. E aí esse fundo ele tem uma certa concentração em menos de 10 imóveis ali na carteira, sendo 47% no WT Morumbi e 36% ali são de receitas financeiras que esse fundo tem. O restante são os outros imóveis, Santo André, Work BL e o Barueri. Apesar disso tudo, a gente vê esse fundo aqui com uma diversificação de inquilinos muito grande. Então a gente vê ali o Brookfield Group, a própria Unilever, o WeWork, a Pirelli, dentre outros ali, mais de uma dezena de inquilinos desse fundo imobiliário. Falando do indexador da carteira, a gente vê 70% da carteira alocada em inflação e GPM dessa vez, muito mais focada, e outros restantes de 22% em inflação IPCA, 8% em INPC, que é a inflação ali do estado de São Paulo. Esse fundo encerrou fevereiro com a ocupação física um pouco maior do que janeiro, como no próprio relatório do fundo, o gestor comentou que fechou um contrato de 60 meses para o WT Morumbi, que estava com uma vacância um pouco mais alta, e agora deu uma fechada ali, aumentando um pouquinho, levemente, o dividendo desse fundo ali. Se falando do resultado da cota, esse fundo nos últimos 12 meses chegou a cair já mais de 21%, então ele não é um fundo de papel, mas está caindo pra caramba também. Isso aqui não é tão comum para fundos imobiliários, mas a gente continua vendo ao mercado inteiro com essas quedas. E mesmo quando a gente conta o reinvestimento dos dividendos, a gente vê essa queda em 9,3% ali nos últimos 12 meses. O fundo comentou no relatório que eles vão conseguir manter esse dividendo ali de mais ou menos 63, 64 centavos por cota durante todo 2023, já que eles estão fechando novos contratos ali, principalmente para o WT Morumbi. E no final das contas, essas informações são importantes para a gente entender o contexto, mas como a nossa estratégia é matemática, o que nos faz investir de fato nesse fundo aqui é que ele está com uma mediana de dividend yield mensal na casa de 0,92% e está com um preço sobre valor patrimonial de 0,60%, colocando ele ali na quarta posição do nosso ranking S-Rank. A gente está falando aqui do fundo SARE 11 e o Santander Renda Imobiliária. E se você quer mais informações aqui em vídeos como esse aqui no YouTube, recentemente publicou um vídeo comentando sobre as ações que a gente está comprando nesse início de mês com a nossa estratégia de seleção de ações. Se você se aprofundar em fundos imobiliários, aqui vai estar o link para o seu e-book. Um grande abraço e até a próxima.